vai? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu estou com uma nova proposta. Chegou uma pessoa aqui que me passou uma ideia interessante e eu vou fazer essa peça aqui e vou usar mais uma vez a minha serra circular e a lixadeira. A minha proposta é fazer uma palheta, que ela é bem interessante. E esse trabalho aqui eu fiz justamente na serra circular. Então eu vou mostrar a você como é que eu fiz esse trabalho, esse corte aqui todinho na serra circular. Molde. Bem, primeiramente eu fiz o molde, tá? Esse molde aqui ele tá com 27 centímetros por 6, tá? Fiz essa cava, que é justamente ela que eu vou mostrar como você vai fazer ela ali na serra. Então aqui eu vou desenhar esse molde aqui na madeira. E vamos agora para a parte de fazer essa cava. Bem, primeiramente eu quero te dizer que esse paralelo aqui, ele está botando aqui a distância que eu quero que fique. Olha. Essa distância vai ser a mesma distância que vai ficar aqui, tá bom? Esse paralelo ele tem que ficar num lado que o disco corre. Se você um dia for trabalhar e botar esse paralelo aqui, você pode correr um sério acidente. Porque normalmente quando você coloca a madeira aqui, a tendência é ela querer jogar e ela pode puxar a tua mão. Então preste muita atenção, tá? Aqui é um paralelo justamente para que a madeira ela não corra, ela fixa aqui. Para facilitar esse corte, eu vou primeiramente cortar baseado aqui nesse risco. Depois eu vou fazer esse trabalho dessa forma. Então vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu vou dar um acabamentozinho nela. Aqui está essa peça que vai ser fixada nela. Essa peça aqui ela tem 45 por 7 e aqui fica na faixa de 1 centímetro, 2, tá? Então aqui eu coloco ela distorcendo. Eu não vou colocar ela aqui no meio, vou colocar ela aqui distorcendo aqui. Coloco a mesma medida de um lado como para outro, tá bom? Então eu vou fazer aqui, vou dar esse acabamentozinho aqui. Vou fixar essas peças aqui e a gente
vai ver como é que vai ficar bem legal. Né? Aqui tá as peças já feitas, tá? Então, eu vou ver até se eu consigo fazer uma demonstração. O interessante é que essa peça, como ela ficou nessa medida, o trabalhador ele produz mais, porque a outra peça ela é menor. Então quando ele leva a massa para colocar em cima do tijolo, ele já dá praticamente para colocar quase, assentar quase um tijolo e meio, 2 tijolos. Eu não tenho bem a medida aqui, mas então a gente vai ver. Mas fica aqui essa dica aqui, tá? Espero que você goste. E vou ver se eu consigo fazer essa experiência. Já? Pessoal, eu estou aqui com o mentor dessa ideia, Cícero, mestre de obra aqui. Estou aqui no canteiro de obra dele. E ele vai dar uma demonstração de como ele vai usar essa peça, como eu falei, que é uma peça que ela tem mais produtividade devido ao tamanho dela e a forma de como ela está pregada aqui, tá? Então, Cícero, você pode me dar essa colaboração. Obrigado por você aceitar participar desse vídeo, viu? E pela sua ideia e pela execução que você me deu a oportunidade de fazer, tá bom? Valeu mesmo, tá? Olha só, dá quase 2 tijolos, né, Cícero? Quase 2 tijolos. Então camada vai render um pouquinho mais no serviço. E ela sendo empunhada aí no cantinho é bem melhor, né, Cícero? Economia de material e tudo. Economia, olha só, tá vendo? O pessoal dizendo aqui, economia de material e tudo. Pessoal, vamos dar um tchauzinho aqui? Bora, daí mesmo, você pode dar? Valeu, obrigado aí, viu, a todos. Valeu, meu irmão, obrigado aí, viu? Obrigado aí, Cícero. Vou colocar no meu vídeo. Posso colocar, pessoal, essa imagem? Obrigado então, viu? Valeu, um abraço. Deus abençoe e tenha um bom dia, tá bom? Valeu. Bem, quero concluir esse vídeo mostrando mais uma profecia que se cumpriu na vida de Cristo Jesus, onde você encontra ela ali em Isaías 53:12, que diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos e com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi cortado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Há essa profecia sobre esses transgressores, sobre essas pessoas que estariam com ele, que seria contado como sendo malfeitores. E Marcos ele deixa registrado esse cumprimento dessa profecia ali no capítulo 15, do versículo 28 a 32, que diz o seguinte: 28, e cumpriu-se as escrituras que diz: ele foi contado entre os transgressores, e os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desce da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Interessante que esses 2 malfeitores, ele hoje pode ser representado por 2 grupos: aqueles que aceitam a viver nesse novo reino que Deus tem preparado, e aqueles que não aceitam viver nesse novo reino que Deus tem preparado. E o que mais interessante é que eles tinham certas compreensões das coisas de Deus. Mesmo você muitas vezes pode ficar pensando: como é que Deus vai se manifestar na vida de muitas pessoas? O interessante é que Romanos 1:20 deixa registrado coisas interessantes para que a gente possa ter uma melhor compreensão sobre o cuidado e sobre a forma que Deus procurou revelar que há um Deus, que existe um Deus e que precisa ser reconhecido. Esse é o papel que eu estou fazendo aqui nesse momento. O versículo de Romanos 1:20 diz o seguinte:
Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele tem revelado realmente que há um Deus. Quando você olha para toda a criação, não tem como você compreender que existe um Deus por trás de tudo isso. A ciência, a filosofia, todos os meios inteligentes sabem que é impossível existir um mundo dessa forma sem haver um Criador. E eu creio nisso. E Ele deixou toda essa criação para que você compreenda. Agora, tem muitas pessoas que elas fazem obras de caridade de uma forma tão expressiva, melhor do que muitos cristãos. Só que quando se pergunta se elas querem viver nesse novo reino, elas dizem, Deus é quem sabe. Eu quero te dizer que essa escolha não é de Deus, porque se fosse só de Deus essa escolha, Ele não teria deixado seu filho vir aqui, a esse mundo, e passar por todo esse sofrimento e essa humilhação. Você faz parte dessa decisão. Deus, Ele deu em Cristo Jesus o remédio para a solução do pecado. Esse é o problema que você tem. Você foi contaminado com o pecado. E você precisa sim entregar a tua vida a Cristo Jesus, porque só Ele é o antídoto, só Ele é o remédio, só Ele é a solução para essa situação. E nesse momento, eu quero que você feche seus olhos, porque eu quero orar por mim e por você. Oremos. Senhor, nosso bom Deus e Pai querido que está nos céus, mais uma vez estamos aqui reunidos juntos, procurando fazer com que compreendam a necessidade da Tua presença na vida de cada uma dessas pessoas. E que essas pessoas continuem sendo trabalhadas pelo Senhor. Ela aceitou a fechar os olhos como em resposta ao pedido. E com isso nos dá a certeza de que ela está abrindo o coração para que o Senhor permaneça trabalhando na vida dela. Então eu te peço que o Senhor de alguma forma ajude a ela e que ela entre nessa carreira de fé para que ela possa alcançar essa bênção que o Senhor tem produzido e procurado anunciar para a vida dela e de todas as pessoas que fazem parte da vida dela. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado.